Boa tarde, gente. Um ótimo início de semana a todos. Vê só, hoje a gente vai iniciar, tá? Por transformações cíclicas. Por quê? Porque essa foi a última transformação que a gente faltou ver referente, tá? À primeira lei da termodinâmica da semana passada, tá certo? Então, eu vou finalizar. Tá, esse material ele já está para vocês lá no Classroom, como também a aula da semana passada. Mas aí hoje eu só vou finalizar essas últimas partes do slide para explicar a vocês, tá certo? Vê só. Quanto às transformações cíclicas, tá? Algumas transformações da termodinâmica, elas podem ser chamadas de periódicas ou cíclicas. Por quê? Tá? Porque elas vão se repetir em tempos pequenos e são bem definidos, tá? Elas se repetem em períodos pequenos, tá? E eles vão ser bem definidos entre si, como vocês podem observar, tá? Nesse gráficozinho que está aparecendo para vocês. As transformações cíclicas ou simplesmente ciclos, tá? São a sequência de transformação termodinâmica no qual o gás ele vai finalizar o processo dessas transformações em condições iguais do que as condições iniciais. Ou seja, se a gente considerar tá, um gás no estado 1, uma determinada pressão 1, volume 1 e temperatura 1, numa transformação cíclica, numa transformação que tem como ciclo, tá? Ele vai iniciar a sua transformação nesse estado 1, mas, porém, ele vai finalizar praticamente nas mesmas condições em que ele iniciou nesse estado 1, tá certo? Então, isso quer dizer, o que é que isso nos quer dizer? Isso quer dizer, tá, que os mesmos valores de pressão, de temperatura e volume. Então, isso, eles vão finalizar, tá, em condições iguais, as condições que ele iniciou esse processo de transformação, ou seja, os mesmos volumes de pressão, temperatura, tá? E volume. Como vocês podem ver que dá característica, tá? De uma transformação cíclica, certo? Na transformação cíclica, tá? A variação de energia interna, ela vai ser nula, tá? Por quê? Porque uma vez que as temperaturas iniciais e finais, elas vão ser sempre iguais, então não vai significar que tenha havido uma variação aí, né? Se a temperatura inicial e final elas vão permanecer igual, então significa que não vai haver uma variação, então a energia interna de uma transformação cíclica, ela vai ser nula, tá certo? Então, durante todo esse processo, a variação da energia interna ela vai ser nula. Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica que a gente viu da semana passada, a gente pode reescrever, tá certo? Delta U igual a quê? Menos o trabalho, tá? Que delta U é a energia interna. O quê? É o calor que está sendo recebido ou liberado, tá? Menos o trabalho que está sendo realizado durante o processo da transformação cíclica. Como na transformação cíclica, tanto a temperatura inicial como a final, elas vão permanecer sem alteração nenhuma e a energia interna ela vai ser nula, então ΔU vai ser igual a zero. Ficando zero igual a Q menos W. Então, a gente passando o termo, tá? O Q para antes da igualdade, certo? Fica Q igual ao trabalho. Mas lembrando que quando a gente passa o Q para antes da igualdade, ele vai mudar o sinal, não é isso? Ele vai ficar menos Q igual a menos trabalho. Só que a gente sabe que uma incógnita ela não pode ficar negativa. Então a gente faz uma multiplicação por menos 1, que a gente obtém essa formulazinha que está aí para vocês. Que o calor vai ser igual ao trabalho que está sendo realizado. Todos dois positivos, certo? Entenderam essa partezinha aí? Vê só. Tá? Como tá aqui. Essas transformações
cíclicas, elas são processos, tá? Que o gás, depois que realiza, ele vai retornar ao seu estado inicial de pressão, volume e temperatura, tá? Como a temperatura inicial e final, ela vai ser a mesma, então não tem variação de energia interna. Por isso que ela é nula e por isso que a gente pode fazer essa relação que está aparecendo para vocês. Continuando, tá? Nas transformações cíclicas, a gente pode lembrar, a gente pode não, a gente deve lembrar, tá? Tá aparecendo o outro. Pronto, agora. A gente deve lembrar, tá? Que o trabalho ele vai corresponder a uma área do gráfico que a gente chama de P versus o volume, tá? Então é pressão versus o volume. Então é possível concluir. Certo, Anne, tudo bem. Eu vou gravar a aula, tá certo? Aí assim que finalizar, eu creio que eu devo estar disponibilizando ou hoje, se ficar disponível para mim, ou amanhã, tá certo? Só lembre de assinar a frequência. Vê só, continuando aqui, tá? As transformações cíclicas, a gente deve lembrar, tá? Que o gráfico, ela vai corresponder à área, tá? De P versus V, ou seja, da pressão versus o volume. Então, é possível concluir, tá certo? Que quando o ciclo ele for no sentido horário, o trabalho será positivo, tá? Como está aparecendo para vocês aí. Certo? A gente pode observar que o trabalho está sendo igual a A menos B. Só que aí a gente observa, tá? Que A vai ser maior que B, então o trabalho vai ser maior que zero. Isso quando o ciclo for no sentido horário, no gráfico, tá? Quando a gente vai levar em consideração que a transformação cíclica ela está ocorrendo no sentido anti-horário, então o trabalho ele vai ser negativo, certo? Ficando da seguinte forma: o trabalho é igual a A menos B, sendo que A vai ser menor que B, então o trabalho ele vai ser menor que zero. Isso quando o ciclo ele estiver ocorrendo no sentido anti-horário, tá certo? Nesse outro slide aqui, tá? É um dos exemplos de alguns processos cíclicos, tá? Como acontece no gráfico. Como, por exemplo, a gente tem nesse aqui, tá? Nesse primeiro aqui, a questão de um gráfico de um processo cíclico, certo? Isotérmico, tá certo? Onde a temperatura tá, ela tá permanecendo constante aqui, tá? Nesse aqui a gente tem o isocórico, se eu não me engano, tá certo? E esse terceiro aqui está mostrando a questão de uma transformação termodinâmica adiabática, onde vocês podem ver como é esse processo se ele ocorrer em uma transformação cíclica, se ele ocorrer em um ciclo, tá certo? Mas aí, para ajudar vocês a entenderem melhor, tá? Tem um exemplo aqui de como é que a gente faz um cálculozinho, certo? Da questão da transformação cíclica, tá? Eu vou virar a câmera, tá? Para vocês verem melhor a resolução. Aí eu preciso que me digam se tá dando para ver direito na folha, tá? Ok, tá aparecendo a folha direito para vocês? Vejam só, tá? Nesse exemplo, ele está dizendo o seguinte: o diagrama da pressão versus o volume ao lado aqui abaixo mostra um ciclo que foi realizado por uma certa massa de um gás perfeito, tá? Então está pedindo para calcular a variação da energia interna
do gás, tá certo? Na letra B, está pedindo o trabalho realizado pelo ciclo. Na letra C, a quantidade de calor trocada com o meio, tá? E na letra D, se nesse ciclo o calor é transformado em trabalho ou isso ocorre vice-versa, tá? Na letra A, certo? Na letra A, como ele está pedindo a variação da energia interna do gás, certo? Ele está pedindo o ΔU, tá? Se ele está pedindo o ΔU, como é que a gente obtém o ΔU? Nesse caso, levando em consideração, lembrando que é uma transformação cíclica, tá? Vê só. Qual é a fórmula, tá, da primeira lei da termodinâmica? ΔU, tá, igual ao Q menos o trabalho. Só que como essa é uma questão, tá, de uma transformação que ocorreu em um ciclo, a variação de energia interna, nesse caso aí, ela vai ser nula. Por quê? Porque o estado final inicial, quando a gente fala das variações de temperatura, não vai haver variação dela, vai permanecer a mesma temperatura. Se não houve uma variação de temperatura, então não houve uma variação de energia interna. Então a gente considera o ΔU sendo igual a zero, certo? Então, por isso, tá aqui na letra A, o ΔU, a variação de energia interna, nesse caso aí, vai ser nula, vai ser zero, tá? Lembrando o que eu falei anteriormente, porque não houve variação de temperatura, então não vai haver uma variação de energia interna, certo? Então, o ΔU, por conta disso, vai ser zero. Então, vamos para letra B, tá? A letra B, ele está pedindo o seguinte: ele está pedindo o trabalho realizado, tá? Pelo ciclo. Veja só, o trabalho que está sendo realizado pelo ciclo, ele vai corresponder de forma numérica, tá? À área interna do ciclo, que nesse caso, qual é a área que está apresentando aí? Qual é a figura que está apresentando aí nesse ciclo? Um triângulo, tá certo? Então, a gente vai obter o trabalho realizado desse ciclo através da área do triângulo, tá? Que a gente sabe que a área do triângulo, tá? A gente obtém pela base vezes a altura dividido por 2, tá certo? Então, o trabalho, ele vai ser igual, tá? Olhando para o gráfico, a base, ele vai possuir o valor de 8, tá? 8 menos. No caso aqui, tá? Tá. De 8,0 menos 2,3 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Vezes 40 menos 10, tá? Vezes 5 vezes 10 elevado a 5, tá certo? Veja só, repetindo, a gente tem que observar, tá? A área interna do ciclo, certo? Então, a gente vai levar em consideração a base vezes a altura, dividido por 2. Então, a gente vai pegar 8, tá? Menos
em torno de 2,3, que está ali no gráfico, vezes 10 elevado a menos 3, que por sua vez vai ser multiplicado pela altura, tá? Que é 40 menos 10 vezes 10 elevado a 5, certo? Dividido por 2, tá? Então, fazendo essa multiplicação, tá, dos termos acima, dividido por 2, a gente obtém o valor do trabalho em torno de 9,0 vezes 10 elevado a 3 joules. Tá? Compreendido até aí? Vê só, por que eu fiz isso, tá? Porque se a gente observar, a gente tem dois volumes na base, tá? Tanto 8,0 e também a gente tem o 2,3 ou 2,0, tá certo? Mas aí o volume está em litros. E na realidade, a gente tem que ter esse, nesse caso aqui, em metros cúbicos. Então, a gente coloca todos dois na base 10 elevado a menos 3 e multiplica pela altura, que a gente tem o valor de 40 e 10. Então, aí também a gente vê que a pressão, tá? É de 10 elevado a 5 newtons por metro ao quadrado, como você está, pode observar na figura aí. Então, por isso que a gente coloca todos os dois, um na base 10 elevado a menos 3 e o outro na base 10 elevado a 5, certo? Então, esse vai ser o trabalho realizado pelo ciclo, tá? Na letra C, ele está pedindo a quantidade de calor que está sendo trocada pelo meio. Então, como é que a gente obtém isso? Certo? A gente vai levar em consideração na letra C a questão da primeira lei da termodinâmica, que é delta U igual ao Q menos W, certo? Só que o trabalho, que a quantidade de calor é igual ao trabalho que está sendo realizado, porque não está havendo a variação de energia interna, tá? Como a gente viu, já que a variação de energia interna vai ser zero, então Q vai ser igual a menos o trabalho, tá? Zero vai ser igual a Q menos o trabalho. Então, reorganizando, a gente fica Q igual ao trabalho, certo? Então, o calor vai ser igual ao trabalho que está sendo realizado. Então, já que a gente calculou na letra B, tá? O trabalho realizado pelo ciclo. Então, a quantidade de calor aqui, nesse caso, é apenas a substituição do valor que a gente obteve na letra B no C, tá? Já que o Q vai ser igual ao trabalho. Então, a quantidade de calor, tá? Que vai ser trocado com o meio, vai ser de 9,0 vezes 10 elevado a 3 joules, certo? Mas aí eu pergunto a vocês, se na letra D o ciclo, tá? E o calor, ele é transformado em trabalho ou isso vai ocorrer de forma contrária, tá? Vai ocorrer vice-versa. O que é que vocês acham daí? Seria de forma contrária, professora? Vê só, tá? O ciclo, se vocês observarem, ele está ocorrendo, tá? No sentido horário. Então, o trabalho ele está sendo realizado, tá? Na expansão, ele é maior que quando ele é consumido na compressão. Se vocês levarem em consideração também o que eu expliquei nas aulas anteriores, tá? Então, vai haver, lógico, um saldo de trabalho. Portanto, o calor é aplicado, ele também foi transformado em trabalho, tá certo? Então, vai ocorrer vice-versa também.
entendido essa parte de transformação cíclica? Posso continuar para outro assunto? Um pouco. Vê só, eu vou, não agora, tá? Mas aí, quando eu terminar a segunda lei da termodinâmica, quando a gente for ver a questão do ciclo de Carnot e entropia, eu vou voltar com uma questão relacionada, tá? À transformação cíclica, que vai ser uma forma de revisão para vocês, tá certo? Porque, vê só, na transformação cíclica, a gente vai considerar, tá, a figura que está sendo formada. Por exemplo, há casos que a transformação cíclica ela forma um trapézio. Então, a gente, para obter o trabalho, a gente tem que ir através da área do trapézio, tá certo? Então, a gente tem que observar a figura que está sendo formada, tá, num gráfico de uma transformação cíclica, para poder saber como é que vai se calcular o trabalho que está sendo realizado durante o processo. Nesse caso da transformação cíclica, é mais questão de observação dos gráficos que está sendo apresentado, tá? Mas aí, em uma atividade que eu for passar, que eu colocar novamente uma questão sobre isso, que vocês tentarem fazer, e se não, ainda ficar restar dúvida, quando eu resolver a atividade, aí vocês podem, tá, ver essa questão aí, certo? Tá aparecendo para vocês o outro slide? Não, professora. Então, eu compartilhei aqui. Sobre esse assunto que a senhora falou, para aprimorar o conhecimento, pode se pesquisar no YouTube, certo? Pode, sem problema nenhum. Ok. Vê só, agora, devo estar ainda agora. Tá ainda aparecendo alguma coisa para vocês? Não. Que aqui para mim tá aparecendo que ainda está compartilhando. Deixa eu ver aqui. Aqui tá mostrando que a senhora tá apresentando, mas não só aparece sua foto. Eu vou tentar virar a câmera, tá? E para ver se dá para vocês visualizarem os slides para não ficar voando enquanto eu estiver comentando as questões desse assunto, tá certo? Professora, quais são os seus horários de atender os alunos no WhatsApp? Vê só, por mim, o horário pode ser o que for que vocês forem falar lá, estiver estudando, que eu tô atendendo, eu não tenho problema nenhum, não. Basta eu estiver online e eu responder, eu tô atendendo normal, tá? Certo. Vê só, como tá demorando a apresentar, tá dando para vocês verem mais ou menos assim, o legal, os slides aqui? Olha, ver dá pra ver, agora ler é difícil. Difícil, mas aí eu vou disponibilizar, tá? No Classroom esse material, sem problema nenhum também, para vocês ficarem de anotação, tá?
Vê só. Agora a gente vai iniciar, tá? A segunda lei da termodinâmica, certo? Como forma de introduzir, tá, a questão da segunda lei da termodinâmica, a gente já parou para pensar, tá? Uma xícara de café quente, que é deixado numa sala mais fria, ele de forma eventual vai se esfriar. Por quê? Por causa do ambiente, da temperatura ao redor? Certo? Porque uma fonte, tá? Ele tende, ao transferir calor, a trocar calor, para a fonte mais fria, buscando igualar a temperatura, né? Isso? Então, esse processo que eu acabei de falar para vocês, ele vai se satisfazer, de certa forma, a primeira lei da termodinâmica, certo? Mas aí, a gente vai considerar agora o processo inverso, tá? Onde a xícara de café quente fica, tá? Mais quente em uma sala mais fria. O que vocês acham? Esse processo, ele vai ocorrer ou não vai ocorrer? Acho que sim. Não, Profe... tá? Olha, sobre esse assunto da xícara que a senhora está explicando, o professor de Química ele está no assunto de entalpia. E ele fala sobre essa troca de energia entre um sistema e o meio dele. Tem alguma coisa parecida com essa lei? Tem, porque a termodinâmica em si, ele trabalha os processos de entropia, não entalpia, tá? Mas entropia, que é essa área também tem dentro da química, só que vocês veem a parte mais de cálculo, certo? Mas aí, nessa questão que eu falei para vocês, tá? Se a gente considerar o processo inverso da xícara, tá? Quente de café, ficar mais quente em uma sala fria, a gente sabe que esse processo ele não vai ocorrer. Por quê? Porque isso não violaria, como posso dizer, a lei, tá? Do contato de quantidade de energia perdida pelo ar, que vai ser igual à quantidade de energia ganha pelo café, certo? Por quê? Tá? A primeira lei da termodinâmica, ela impõe, tá certo, que uma quantidade de energia, ela é fornecida, tá? Para os meios. Então, a gente tem que ver que algumas situações, elas não vai ser explicada pela a primeira lei da termodinâmica, e sim pela segunda lei da termodinâmica, tá certo? Como? A partir dessa situação que eu apresentei para vocês, tá? Fica claro que os processos vão ocorrer em uma certa direção, tá certo? E não na direção oposta, ou seja, não vai ocorrer na direção inversa, tá? Então, a primeira lei, ela não impõe nenhuma restrição ao sentido do processo. Na primeira lei da termodinâmica, ele pode ocorrer tanto na forma inversa também. Já na segunda lei, certo? Há uma restrição quanto a isso, tá? Mas aí, o cumprimento da primeira lei, ela não vai assegurar, tá, que o processo possa ocorrer de forma efetiva, certo? A primeira lei da termodinâmica em si, ela não vai fazer restrições em questão da direção de um processo, certo? Mas o cumprimento da primeira lei, ela não vai garantir que o processo possa realmente ocorrer. Então, essa ideia da primeira lei, que não identifica se o processo pode ocorrer ou não, ela é remediada, tá, pela introdução de outro princípio, que a gente vai ver agora na questão da segunda lei da termodinâmica, tá? Onde um processo ele não pode ocorrer a menos que satisfaça tanto a primeira como a segunda lei da termodinâmica, tá certo? O uso da segunda lei, tá? Ela não vai se limitar apenas à identificação da direção dos processos. Ela também afirma que a energia ela tem qualidade, bem como quantidade, tá certo?
A primeira lei da termodinâmica, ela vai dizer muito ao respeito quanto à quantidade de energia e as transformações de energia, que a gente viu, a questão da transformação isovolumétrica, isotérmica, isobárica, adiabática, a questão que essas transformações também podem ocorrer numa forma cíclica, tá certo? Que isso pode ocorrer de uma forma para outra, mas sem levar em conta a questão da qualidade, tá? Dessa energia. Então, a preservação da qualidade da energia vai ser uma grande preocupação, tá certo? Agora, tá? Porque aí é que entra a questão, tá? Da segunda lei, onde ela vai oferecer os meios necessários para determinar a qualidade, bem como o nível de degradação da energia durante o processo. Por que eu falei de qualidade? E a segunda lei da termodinâmica, ela vai tratar da qualidade de bioenergia. Porque aí a gente vai ver a questão, tá? De reservatórios de energia térmica, como é que funciona, e também as máquinas térmicas. Lembram lá no comecinho, na semana passada, onde eu falei da questão da Revolução Industrial, onde começou a introduzir as máquinas no meio da indústria. Então, aí a gente já começou a trabalhar, tá? Tanto a primeira lei da termodinâmica, como a segunda lei da termodinâmica, onde a gente agora está visando a qualidade de energia que está sendo fornecida ali para realizar aquele trabalho, tá certo? No caso, tá, dos reservatórios de energia térmica, tá? No desenvolvimento da segunda lei da termodinâmica, é muito conveniente falar ou ter um hipotético, tá? Que é relacionado à grande capacidade de energia térmica que pode fornecer ou absorver quantidades finitas de calor, sem sofrer qualquer mudança de temperatura, tá? Isso que eu acabei de definir para vocês, tá? É chamado de reservatório de energia térmica ou apenas um reservatório, certo? Onde qualquer corpo físico cuja a capacidade de armazenar energia térmica for grande em relação à quantidade de energia que fornece ou absorve, tá? Pode ser modelado como um reservatório térmico, certo? Um reservatório ele vai fornecer energia na forma de calor e ele é chamado de uma fonte de calor. Um que absorve energia sobre a forma de calor que é chamado, tá? De sumidouro de calor, certo? Tem mais aqui uma questão de definição, de introdução de como, por que a gente vai estudar. Na segunda lei da termodinâmica, tá? As máquinas térmicas. Deixa eu só olhar se. Não estou normal, não. Ainda não voltou ao normal, mas vejam só. Tudo isso que eu falei agora é porque na segunda lei da termodinâmica a gente vai ver a questão, tá? Das máquinas térmicas, certo? Onde essas máquinas térmicas a gente vê a qualidade de energia que está sendo fornecida, como também o rendimento delas, tá? Nas máquinas térmicas, o trabalho ele pode ser sempre convertido em calor de forma direta e completa, tá? Mas o inverso ele não vai ser verdadeiro nesse caso aí. Para que isso ocorra, são necessários tá, alguns dispositivos especiais que a gente chama de máquinas térmicas, certo? As máquinas térmicas e outros dispositivos que operam em ciclos que geralmente envolvem fluidos, tá? Que a partir desses fluidos, para qual calor ele vai ser transferido, tá? Enquanto realiza um ciclo, que a gente chama de fluido de trabalho, tá? Como vocês podem visualizar aqui nessa figura que está aparecendo para vocês. Se der para ver direitinho aí, tá certo? Aí vejam só, o que é que nas máquinas térmicas ela difere, tá? As máquinas térmicas, elas diferem, tá? De forma considerável
uma da outra, por quê? Tá? Todos podem ser caracterizados pelo seguinte, que vão receber, tá, calor de uma fonte de alta temperatura, seja ela energia solar, aquecedor, reator nuclear, enfim, tá? Diversas outras fontes que sejam a fonte, tá, que tenha uma alta temperatura, tá? Podem também converter parte desse calor em trabalho, tá? Geralmente isso ocorre sobre a forma que o meio tá ocorrendo a rotação do seu eixo, certo? Ou ainda, algumas máquinas térmicas, elas podem rejeitar, tá, o calor restante, certo? Para um sumidor a baixa temperatura, ou seja, a questão da atmosfera, que seja o meio que está envolvendo aquele sistema, rios e diversas outras fontes frias, que a gente chama fonte fria de calor, tá? E algumas ela podem operar em ciclo, tá? As máquinas térmicas, como eu já falei para vocês, elas têm algumas grandezas que estão mostradas na figura, tá? Que nesse ladozinho aqui da figura está mostrando o trabalho Enter, que está definido aí, tá? Como W Enter, que significa que a qualidade de trabalho realizado pelo vapor à medida que se expande pela turbina, tá certo? Da figura. Já aqui, tá? A gente vê o que Enter, tá? Que é a quantidade de calor que está sendo fornecida ao vapor de uma caldeira, por exemplo, a partir de uma fonte de alta temperatura, que aí seria uma fornalha, tá? Aqui, tá? Que seria a parte da turbina, certo? A gente vê o trabalho que está com SAI, tá? W SAI, que é a quantidade de trabalho necessária para comprimir a água de uma determinada pressão de uma caldeira, por exemplo. Já aqui embaixo a gente vê o condensador, tá certo? Esse condensador aqui, tá? A gente tem como uma grandeza aqui o que sai, que significa que é a quantidade de calor rejeitada pelo vapor no condensador, tá? Para um sumidouro de baixa temperatura, ou seja, tá? A quantidade de calor que está sendo rejeitada, ou ele vai para pelo ambiente ao redor, tá? Uma atmosfera, certo? Ou para um rio. Isso depende muito da máquina que está sendo tratada aí, tá certo? Vê só. Agora, tá? A gente vai ver aqui, certo? Enfim, a definição da segunda lei da termodinâmica, tá? Onde os fenômenos naturais, eles são irreversíveis. Por quê? Porque o calor gerado por eles pode nunca ser inteiramente reaproveitado em uma forma de energia, tá? A gente nunca vai ter 100% de reaproveitamento. Então, aplicando, tá? Esta regra ao funcionamento de uma máquina térmica, temos que nenhuma máquina térmica ela vai operar em ciclos que podem retirar calor de uma fonte e transformá-lo de forma integral em trabalho, certo? Então, essa relação aí que eu acabei de falar para vocês, ela se dá, tá? Pela fórmula que está sendo apresentada para vocês. Que que significa, ou pode ser Q1, tá? Que é a fonte de calor quente, tá? Igual ao trabalho mais a fonte de calor fria, ou Q2, certo? Mas aí, tá? A gente quer passar o trabalho para antes da igualdade, tá? Então, o trabalho vai ser igual a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria, tá? Há alguns lugares que vai ser apresentada a fórmula da seguinte forma, tá? W igual a Q1 menos Q2, tá? Onde Q1 é a fonte de calor quente
e Q2 vai ser a fonte de calor fria, tá certo? Essa aí é a relação de forma matemática da segunda lei da termodinâmica, tá certo? Por quê? Porque quando a gente tem a fonte de calor quente ou Q1, tá? Ele está recebendo uma determinada quantidade de calor, tá? Que parte disso vai ser transformada, tá, em trabalho. Que juntamente com a realização do trabalho vai haver, lógico, uma perda de calor, que a gente chama de fonte de calor fria, ou Q2, tá certo? Então, por meio desse princípio da conservação de energia, a gente pode deduzir, tá? Que trabalho vai ser igual a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria. Dessa relação aí, o que a gente pode implicar, tá? A gente pode implicar que em uma máquina térmica, tá? O trabalho ele é realizado exatamente igual à quantidade de calor que está sendo fornecida pela fonte quente, menos a quantidade de calor que está sendo liberada, que está sendo transmitida pela fonte fria. Como também a gente pode implicar, a gente pode concluir que, tá? As transformações ela podem ocorrer em que todo o trabalho ele seja nulo. Como? De uma maneira que toda a energia que está sendo recebida pela fonte quente, ela será transmitida integralmente para a fonte fria, tá certo? De forma matemática, tá? Vai ser possível que todo o calor que entra nesse sistema, ele seja convertido em trabalho, certo? Então, a fonte de calor quente vai ser igual ao trabalho, sem ceder nenhuma quantidade de calor. Então, a fonte de calor fria, ela vai ser igual a zero, certo? Essa situação, tá? Ela seria equivalente, tá? A ter uma máquina com rendimento igual a 100%, onde vai ter 100% do trabalho realizado aí, da qualidade de trabalho realizada aí, tá certo? Onde essa máquina, ela não vai dispensar nenhuma energia, tá? Vê só, desde o início dos estudos sobre a questão das máquinas térmicas, dos reservatórios de energia, tá? Um dos principais objetivos dos construtores disso, certo? É que melhorar essa questão do rendimento, tá? Então, a meta e aí seria construir uma máquina que tivesse, tá? Um valor de 100% em questão do seu rendimento. Só que a impossibilidade de se construir uma máquina que atingisse, por exemplo, 100%, tá? Ela foi expressa, tá? Pela segunda lei da termodinâmica, tá? Essa segunda lei da termodinâmica foi a elaboração, tá? De um conjunto de estudos de diversos cientistas, tá? Onde eles concluíram que não é possível construir uma máquina térmica que converta totalmente o calor recebido em trabalho, ou seja, ela nunca vai conseguir converter em 100% o calor que está sendo fornecido em trabalho. Ele pode chegar a muito próximo, mas não a 100%, tá? O funcionamento de uma máquina térmica, ele está sendo representado, tá, por essa figura aqui, certo? Onde o trabalho realizado por essa máquina é o resultado da diferença entre o calor retirado da fonte quente e o calor rejeitado da fonte fria, tá? Então, seguindo, tá? A questão aqui da segunda lei da termodinâmica e os processos espontâneos. Como eu falei para vocês, tá? A segunda lei da termodinâmica, ele foi a elaboração, tá? De estudos de alguns cientistas. Um deles foi Clausius e o outro foi Kelvin Planck. É porque o nome deles é um pouquinho complicado para se falar, tá certo? Mas segue esse processo aí, tá? Então, o estudo da termodinâmica, ele vai muito dizer que o calor sempre vai fluir
de forma espontânea do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? E que nunca num sentido inverso. E isso, quando a gente leva em consideração, tá? Como a gente viu, acho que no finalzinho da segunda unidade, a questão do modelo cinético molecular, tá? Onde a energia cinética, tá? Das moléculas, ela se transfere das mais agitadas para as menos agitadas, até que o corpo ele tenha o mesmo grau de agitação molecular. Então, até que eles estejam sob uma mesma temperatura. E é dessa maneira que não vai haver, tá, um sentido determinado nos processos naturais, como previsto na primeira lei da termodinâmica, tá certo? O sentido inverso, tá, da ida de calor da parte mais fria para a parte mais quente, ele não vai ocorrer de forma espontânea, tá? Sempre vai ser necessário a realização de um trabalho, tá? Sobre um sistema para que ocorra essa transmissão, por exemplo, de calor na forma inversa, o que explica o exemplo que eu citei para vocês, tá? Logo da xícara de café do processo inverso, certo? Vai ser necessário para que esse processo inverso ocorra um fornecimento de trabalho, uma realização de trabalho, diferentemente, tá? Quando a gente tem uma fonte de calor que vai transferir energia para uma fonte mais fria. Esse processo ele ocorre de forma espontânea. Se a gente for pegar e transmitir tá, energia de uma fonte fria para uma fonte mais quente, isso aí não vai ocorrer de forma espontânea. Para que isso ocorra, para que esse processo ocorra, vai ser necessário uma aplicação de um trabalho, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela expressa, tá, de forma básica a conservação de energia e que ela não seria violada por um processo de transferência espontânea de calor, por exemplo, de uma fonte fria para uma fonte quente, tá? Porém, tal processo ele nunca vai ocorrer, pois viola a segunda lei da termodinâmica, de acordo, por exemplo, com o enunciado de Clausius, tá? Que é impossível realizar um processo cujo único efeito seja a transferência de calor de uma fonte para o outro com maior temperatura, tá? Então, analisando os fenômenos físicos que ocorrem pelo prisma da segunda lei da termodinâmica, é possível compreender esses fenômenos de uma maneira um pouquinho mais profunda, tá? Principalmente por quê? Porque essa lei, essa segunda lei, ela mostra a importância da intervenção humana, tá? Nos processos naturais, onde os processos não espontâneos quase sempre têm a participação humana para que ocorra, tá certo? Então, como é que a gente vai, tá, ver isso? Tá? E isso entra agora, tá na questão de um cientista que a gente chama de Luiz Eduardo Boltzmann, tá? Que como a gente pode observar, o calor que ele é rejeitado na fonte fria, ela não pode ser mais aproveitado na máquina em outro ciclo. Então essa energia ela se torna indisponível, certo? Então esse físico, Boltzmann, ele fez uma análise, tá, estatística da termodinâmica, onde ele afirmou, certo, que essa energia indisponível, ela tende a aumentar a desordem do sistema termodinâmico. Então, a segunda lei da termodinâmica ganhou um novo enunciado, tá? Em que qualquer sistema físico, a tendência natural é aumento da desordem. Então, o restabelecimento da ordem só é possível mediante o dispenso do gasto de energia. Então, a tendência à desordem aí pode ser medida porque vocês estão estudando ou ainda vão estudar na química, que é a entropia. Vocês já viram esse assunto aí? Eu vi ainda não, professora, só entalpia. Só entropia, né? Isso. Então, pronto, vocês ainda vão estudar essa questão de entropia, tá? Então, logo, quanto maior a desordem, tá?
de um sistema termodinâmico, maior vai ser sua entropia. Então, com isso, a gente pode afirmar que em todo processo natural, espontâneo, a entropia do universo sempre vai aumentar. Tá? Isso a gente tem como concluir a partir do estudo de Boltzmann, tá? Então, como é que a gente calcula, tá, a qualidade da energia ou rendimento de uma máquina térmica? Com tudo isso que a gente viu, teórico, tá, da segunda lei da termodinâmica. O rendimento, tá, de uma máquina térmica, ele é definido pelo percentual de calor transformado em trabalho. Como? Tá? Para avaliar essa eficiência de uma máquina térmica, definir o conceito de rendimento. Onde rendimento, tá? Ele vai ter como, como representação esse N com a perninha puxada mais para baixo, tá certo? Quando vocês verem esse N aqui, ele vai indicar que está sendo a questão do rendimento, tá? Então, o rendimento, ele vai ser igual ao trabalho dividido pela fonte de calor quente, tá certo? Então, a gente sabe que o trabalho ele vai ser igual, tá? A fonte de calor quente menos a fonte de calor fria. Então, a gente tem, certo? O rendimento igual a fonte de calor quente menos a fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente. Então, a gente tem outra fórmula de rendimento, tá? Que é N igual a 1 menos a fonte de calor fria dividido pela fonte de calor quente. O que é que essa grandeza ela nos indica, tá? O rendimento. O rendimento, ela é uma grandeza adimensional, tá? Que pode variar, por exemplo, entre 0 e 1. Embora seja comum ser expressa em porcentagem, tá? Se não houver nenhum trabalho realizado, então o rendimento aí nesse caso vai ser zero, tá? E se idealmente toda a energia ela for convertida em trabalho, então o rendimento será igual a 1 ou 100%, certo? Só que aí a gente tem que lembrar que é raro os valores de rendimento ser tão altos, tá? Por exemplo, no motor que funciona como base a gasolina, o rendimento fica em torno de 20 a 25%, certo? Mas aí eu quero mostrar para vocês, tá? Como é que a gente calcula, um exemplo de como é que a gente calcula o rendimento, tá, de uma máquina térmica. E esse exemplo está no livro de vocês, deixa eu ver. Aqui na página, se eu não me engano, aqui, tá. Na página 106, tá? A questão 22, certo? Onde ele está dizendo o seguinte: uma máquina térmica, ela opera, tá? A 15 Hz, recebendo 400 kcal por ciclo e realiza um trabalho igual a 160 kcal. Tem como dado que 1 caloria vai ser igual a 4,2 joules, tá? Na letra A, ele está pedindo o seguinte, tá? Ele está pedindo para calcular o rendimento da máquina térmica a cada ciclo. Então, como é que a gente calcula o rendimento, tá? A gente calcula o rendimento pelo N com essa perninha puxada, tá? Para a gente não confundir com o número de mols, igual ao trabalho, tá? Dividido pela fonte de calor quente. Então,
o rendimento vai ser igual, tá? Qual foi o trabalho que foi realizado? Ele diz que na questão ele teve um trabalho igual a 160 quilocalorias, que vai ser dividido pela quantidade de calor que foi recebida, que foi de 400 quilocalorias, tá? Então, o rendimento dessa máquina térmica vai ser de 160 dividido por 400, tá? Então, o rendimento aqui vai ser em torno de 0,4, tá? Como são unidades físicas iguais, corta, tá? O rendimento ainda, se a gente quiser colocar em porcentagem, é só multiplicar esse valor de 0,4%, tá certo? Que aí a gente tem o rendimento em porcentagem, que vai ser, no caso aqui, 40%, tá? Então, essa máquina térmica, ele opera com um rendimento de 40% a cada ciclo de funcionamento, certo? Na letra B, ele está pedindo para explicar o significado, tá, do resultado que foi obtido no item A, tá? No item A, a gente obteve 40% de rendimento. Então, esse resultado obtido vai indicar que 40% da energia total ela vai ser convertida em energia útil ou em trabalho, tá certo? O restante vai ser convertido em calor, tá? No item C, tá pedindo para calcular a potência útil da máquina térmica. Vê só. No enunciado da questão, está dizendo que a máquina ela opera a 15 Hz, né? Isso. Então, isso vai dizer que são 15 ciclos por segundo. Se um ciclo, a máquina realiza um trabalho de 160 quilocalorias, em 15 ciclos o trabalho será de quanto? Tá? Então, como é que a gente faz isso? Se um ciclo a gente tem 160 calorias, em 15 ciclos vai ter quanto de trabalho? Qual vai ser o trabalho realizado? Então, baixa aqui como primeira etapa, tá? Multiplicar o valor do trabalho realizado em um ciclo, que é de 160 calorias, vezes 15, que vai ser o trabalho realizado, tá? Em 15 ciclos. 160 vezes 15, a gente tem um valor de 2.400 quilocalorias. Mas aí, transformando, tá, de quilocalorias para calorias por meio de uma regra de 3, tá? A gente tem o trabalho realizado em 15 ciclos em calorias. Lembrando que, em um certo momento, a gente tem que realizar a transformação de calorias para joule. Então, é bom a gente já realizar a transformação do trabalho, aqui nesse caso, tá? Para calorias, tirar de quilocalorias para calorias, tá certo? Isso a gente faz por meio de uma regra de 3, onde uma caloria ela vai ser igual, tá? Vai igualar, vai ter o mesmo de 1.000 calorias, certo? Então, 2.400 quilocalorias vai ter quantas calorias? Meio pelos extremos, a gente tem x igual a 2.400 vezes 1.000, tá? A gente tem em torno de um valor de 2.400.000, certo? Mas aí, colocando numa base 10, a gente fica com o valor de 2,4 vezes 10 elevado a 6 calorias, tá? Então, nessa segunda parte, certo? Como ele está pedindo a potência, então a potência ela tem como unidade física, tá certo? Joule.
Então, nesse caso aqui, a gente sabe que em uma caloria, tá? Vai ser igual a 4,2 joules, certo? Então, a gente precisa pegar esse trabalho, que já foi convertido em calorias, 2,4 vezes 10 elevado a 6, e multiplicar pelo valor de 4,2 joules. Que aí a gente obtém o trabalho realizado em joules. 2,4 vezes 10 elevado a 6 vezes 4,2, tá? A gente tem em torno do valor de 1,008 vezes 10 elevado a 7, tá? Mas aí a gente está pedindo a potência. A potência, tá? Ela é obtida da seguinte forma: P igual a W dividido por ΔT, tá? P vai ser igual ao trabalho, tá? De 1,008 vezes 10 elevado a 7, dividido pelo tempo. Então, o tempo aqui a gente vai considerar sendo 1 segundo, tá? Então, aqui a gente sabe que a potência, tá, vai ser igual a 1,008 vezes 10 elevado a 7 joules por segundo. Então, essa vai ser a potência dessa máquina térmica na questão 22 do livro, tá? Alguma dúvida aí sobre isso? Não, professora. Aí, vejam só, com isso, tá? Eu finalizo essa parte da segunda lei da termodinâmica, que aí depois eu vou voltar, tá? Com a continuação dela, que aí a gente vai ver o ciclo de Carnot e a questão da entropia e a questão dos tipos de máquinas térmicas que se tem, tá certo? Hoje, tá? Eu vou deixar uma atividade como forma de vocês praticarem o que a gente viu, tá? Nessa atividade, elas são 5 questões. Tá? Nessas 5 questões, tem a questão da equação de Kepler, que a gente já estudou, tem a questão dos leis dos gases ideais, que a gente já viu,